E no reino mundial de Deus, foram criados milhões de anjos para ficarem no céu e a terra. Quando Deus criou o planeta Terra, e fez os milhões de anjos de várias classes como serafins, querubins, tronos, potestades, principados, arcanjos, dominações, os poderes celestiais, as potências angelicais e outras classes, Deus colocou cada anjo em sua habitação e espalhou pelo universo, ares atmosféricos, mares e terra, e assim criou o seu reino celestial, colocando cada autoridade para administrar o seu reino. O planeta Terra foi a habitação dos anjos antes da humanidade existir. Deus colocou milhões de anjos para vigiarem e serem submissos ao seu reino. O Jardim do Éden foi o único reino humano na qual os anjos não podiam controlar. Antes do pecado entrar no mundo, o planeta era uma terra pura e não tinha pecado. Deus criou perfeito com animais e vegetação. Não existia barreira entre a terra e o céu. Os dois reinos se ligavam formando um reino só. E isso se tornará realidade no final dos tempos. Não existia divisória entre as dimensões, porque não tinha pecado para dividir. Os portais ficavam abertos por não ter perigo. Não existiam inimigos. Quando Lúcifer se rebelou, os anjos sentinelas ficaram nos portais do céu. Quando o pecado entrou no mundo, começou a ter divisórias entre a luz e as trevas, e não podia o reino do mal se misturar com o reino de Deus, e os portais foram fechados, e começou a existir a divisória entre o céu e a terra. Aquele caminho lindo que ligava a terra e o céu aonde os anjos desciam e subiam, foi tirado. A ponte de ligação foi rompida por causa do pecado. Eu vi milhões de anjos de várias espécies ou classes. Eu vi diversidades dessas classes angelicais. Eu vi como Deus criou anjos de vários tamanhos. Anjos do tamanho de um homem. Anjos de 3 metros para cima. Eu vi anjos de 7 metros ou mais. Eu vi anjos de 1 metro e anjos menores que dá para carregar nos braços. Eu vi criaturas celestiais de 20 centímetros de asas parecendo anjos. Parece uma classe de mini-anjos. E o anjo me mostrou a classe das potestades do ar de Deus que ficam nos ares. Às vezes, não é necessário orar para pedir uma confirmação, porque o versículo pode estar na Bíblia. Deus criou Lúcifer, o seu primeiro anjo, o seu primogênito, antes de criar milhões de anjos. Irei revelar a trajetória de Lúcifer depois de falar das organizações dos reinos angelicais. Deus termina de criar o seu exército angelical antes do 7º dia da criação. Gênesis 2 versículo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército angelical foram acabados. Isaías 40 versículo 26. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército angelical delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Efésios 3 versículo 10. Para que agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades angelicais nos céus. Colossenses 1 versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos angelicais, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 1 Samuel 17 versículo 45. Davi porém disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos angelicais, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Salmos 46 versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Daniel 4 versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Igreja, eu vi milhões de anjos no céu. Hebreus 12 versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos,
1 Reis 22 versículo 19. Então ele disse: Ouve pois a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. Judas 1 versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Segundo a Reis 6 versículo 16 ao 18. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Apocalipse 5 versículo 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Deuteronômio 33 versículo 2. Disse pois: O Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. Daniel 7 versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de anjos o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Esse exército de anjos descerão com Jesus até as nuvens. Mateus 25 versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Os anjos na hierarquia estão abaixo de Jesus, que é a cabeça do reino angelical, mas os anjos são maiores do que a igreja por não terem pecados, e servem o povo de Deus. Hebreus 1 versículo 5 ao 7, e versículo 14. Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: Faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Salmos 103 versículo 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que cedeis em força, que guardais os seus mandamentos obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais o seu beneplácito. Os anjos não aceitam adoração, e quem adorá-los perderá a salvação. Apocalipse 22 versículo 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Colossenses 2 versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, um pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Quando estive no céu, eu vi os anjos se alegrando quando uma alma se arrependeu, e faziam festas ao ver as pessoas se convertendo. Lucas 15 versículo 10. Assim vos diz que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Os anjos glorificaram e adoraram a Jesus quando nasceu na manjedoura. Lucas 2 versículo 8 ao 15. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Os anjos têm poder para se materializar em corpos humanos, igual fizeram isso entrando na casa de Ló. E os habitantes de Sodoma e Gomorra viram os anjos materializados e queriam abusar deles. Hebreus 13 versículo 2.
Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo, hospedaram anjos. Os anjos levam alimentos para os cristãos quando estão em lugares onde não tem comida. Mateus 4 versículo 11. Então o diabo deixou depois da tentação, e eis que chegaram os anjos e o serviam a Jesus. 1 Reis 19 versículos 5 ao 7. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Cada servo de Deus tem o seu anjo protetor que vigiam aqueles que tentam fazer o mal ao Filho de Deus. Mateus 18 versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Tito 3 versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados angelicais e potestades, que lhes obedeçam, e estejam preparados para toda a boa obra. Deus criou os principados angelicais. O cargo de príncipe foi criado por Deus, para ungir os anjos para liderar o seu exército angelical, e cada classe de anjos tinha um anjo que exercia autoridade sobre a sua classe. Esses anjos foram ungidos como os príncipes do exército de Deus. Cada príncipe tinha sua habitação, e estavam espalhados sobre os 4 cantos da terra. Josué 5 versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Cada exército de anjos tem um príncipe. Antes da humanidade se multiplicar na terra, os anjos tinham os príncipes que lideravam o exército angelical. Por isso que a Bíblia chama Deus de Senhor dos Exércitos. E a humanidade imitou o governo dos anjos na terra colocando reis e príncipes. No tempo de Josué, tinha os príncipes do exército. Assim como no tempo de Israel, tinha os príncipes que lideravam as suas casas. Antes disso acontecer na terra, tinha os príncipes da classe de anjos, que é a mesma coisa de casa. Os que moram na casa é uma família. Os anjos da mesma classe são uma família da mesma espécie. Assim como cada tribo de Israel tinha um príncipe, como o príncipe dos Rubenitas da tribo de Rubens, o príncipe da casa de Judá, e o príncipe de Edom. No reino angelical que tinha na terra, também tem essa classe ou tribos angelicais, e o modelo angelical de tribos foi passado para Israel. Josué 22 versículo 14. E 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre os milhares de Israel. Números 1 versículo 16. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Números 16 versículo 2. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação chamados à assembleia, homens de posição. Números 34 versículo 18. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. Gênesis 17 versículo 20. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui, o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. Tu gerarás os 12 príncipes. Gênesis 25 versículo 16. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. O principado começou com os anjos, e Deus espalhou essa liderança aos homens da terra. Gênesis 23 versículo 6. Ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso, porque anjos têm diversas formas, mas não têm sexo masculino e nem feminino para procriar. Então os anjos príncipes não são filhos gerados dos anjos, mas são filhos do Rei dos Reis que os criou. Jesus tem o título de príncipe por ser filho do Deus Pai. Jesus é o príncipe dos reis da terra e dos príncipes angelicais. Apocalipse 1 versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. O seu governo é de paz. Jesus é o príncipe da paz.
Isaías 9 versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E nos dias de hoje Satanás dominou os reinos corruptos do mundo e compartilhou com os homens ambiciosos, e também entregou nas mãos dos seus adoradores, e entregará nas mãos do anticristo quando vir governar na terra. João 12 versículo 31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. João 14 versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 16 versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Esse mesmo reino que Satanás ofereceu a Jesus no deserto, irá oferecer ao anticristo para governar. Existem dois reinos que podem ser dominados pelos demônios: o reino espiritual das trevas e o reino humano dos homens, o reino invisível e o reino visível. Jesus domina o reino invisível celestial, e depois do julgamento dos demônios, irá governar o reino visível da terra. Tanto o reino espiritual quanto o reino físico será de Cristo. Colossenses 1 versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Quando Deus criou esse planeta, não foi para ficar sem habitantes, mas para povoar com os anjos antes da criação de Adão. Está em Gênesis. Quando Deus cria os céus para reinar, ele também criou a terra para os anjos habitarem. Embora não enxergamos as coisas invisíveis, dentro do nosso planeta, existe um reino espiritual maligno na qual só pode ver esse reino e os seus demônios quem tem o dom da visão. Existe um mundo invisível cheio de milhões de demônios dentro do nosso planeta. Quando a Bíblia fala de principado, muitos pensam que está se referindo somente aos anjos do mal. Quero dizer que não são todos os príncipes angelicais que se corromperam. E a prova está na passagem bíblica: os anjos que não seguiram Lúcifer foram chamados de eleitos. Isso vale para a igreja que deseja essa eleição. E os que seguiram, irão ser todos lançados no lago de fogo. 1 Timóteo 5 versículo 21. Conjuro-te diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Apesar de Satanás ter corrompido muitos anjos príncipes do reino de Deus, alguns permaneceram fiéis e ganharam o direito de permanecerem na luz por suas fidelidades. Josué fala do príncipe angelical, que veio ajudar ele nas batalhas. Esse príncipe é chamado de príncipe do exército de Deus. Josué 5 versículo 14 e 15. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. O que o anjo falou para mim, é que todo príncipe da parte de Deus tem um principado, que é uma liderança sobre uma classe de anjos ou exército, e também tem anjos príncipes do mal que também têm os seus principados na terra, onde controla os demônios para destruir a humanidade. E cada lugar no nosso planeta tem um principado, onde tem um príncipe maligno que controla um território. Daniel 10 versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Nesse versículo, fala sobre o príncipe do reino da Pérsia que lutou contra o anjo Gabriel e resistiu. Daniel 10 versículo 20. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora pois tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Nesse versículo, fala de outro príncipe que iria se levantar, que era o príncipe da Grécia, que iria controlar aquele governo grego. E também fala do príncipe da parte de Deus que guerreou contra os príncipes de Satanás. O príncipe da parte de Deus que fala o versículo, é o anjo Miguel, que lidera o exército celestial de Deus. Deus instituiu príncipes, mas se o governante do principado corrompesse o povo que está sobre a sua liderança, a ira de Deus se acendia. 1 Reis 16 versículo 2.
porquanto te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, os príncipes do tempo de Israel que corromperam a sua casa ou a sua tribo, a ira de Deus descerá sobre eles. O que me foi revelado, é que quando Deus coloca alguém para governar espiritualmente sobre o povo, e essa pessoa faz um mau governo e corrompe a multidão, a ira de Deus se acende contra o governante. Nesse caso, os pastores, bispos e apóstolos que Deus os levanta para governar sobre o seu povo e começam a corromper, terão o mesmo destino de Lúcifer que corrompeu os anjos. Serão lançados ao inferno e deitarão sobre os vermes, e os micróbios serão a sua coberta. As tribos de Israel, cada uma tinha o seu príncipe que não eram filhos do rei, eram intitulados de sacerdotes da Assembleia dos Santos, e como representante principal dos filhos de Rubens, de Judá e de outros. Da mesma forma que Deus estabeleceu anjos governantes, anjos príncipes e colocava os anjos líderes para representar o seu nome, Deus entregava um selo de autoridade nas mãos desses anjos, para que os outros anjos reconhecessem a autoridade que Deus havia entregado. Isso continuou nos governos dos reis de Israel que representavam o líder de Deus, que tinha que governar o povo de Israel. Ester 3 versículo 12. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Os príncipes angelicais criados por Deus, estavam no reino celestial de Deus, na terra, nas florestas, nos mares e nos ares da atmosfera do planeta. Os príncipes dos ares ficavam dentro do planeta Terra acima das nuvens, e os príncipes que ficam no espaço sideral do universo, ficam fora do planeta Terra. E antes da queda de Lúcifer, existia muito principado na Terra que o próprio Deus entregou para os anjos líderes governarem. Deus não é um Deus egoísta, ele sempre compartilhou do seu poder de governo. Deus entregou o governo angelical do planeta Terra nas mãos de Lúcifer quando era perfeito. Deus entregou a Jesus o seu reino geral. Jesus, na sua morte de cruz, ganhou mais autoridade, e todas as classes de anjos do bem e do mal estão sujeitos a obedecerem às suas ordens. 1 Pedro 3 versículo 22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades, e as potências. Efésios 1 versículo 20 ao 22, que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos, e pondo-a à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus é o cabeça de todo principado, e tudo está sob o seu controle. Colossenses 2 versículo 10, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Jesus despojou todos os príncipes das trevas tirando as suas autoridades na cruz do Calvário, e Cristo irá devolver esse reino ao seu Pai, e irá ficar com uma parte. Isso é recíproco. 1 Coríntios 15 versículo 25, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Atos 2 versículo 35, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Hebreus 10 versículo 13, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Mateus 22 versículo 44, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Salmos 110 versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus irá compartilhar o seu reinado nas bodas do Cordeiro com a Igreja, e entregou uma parte do governo no mundo espiritual nas mãos da Igreja para expulsar os demônios, e ter autoridade para pisar neles. Lucas 10 versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões,
Deus entregou autoridade para Adão sobre os animais, e o colocou para administrar o jardim do Éden. Gênesis 2 versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem, não se achava auxiliadora idônea. Depois Deus cria a mulher e coloca como auxiliadora desse governo do jardim do Éden. O nosso planeta sempre teve dia, tarde e noite por causa do sol e das estrelas. O planeta Terra tinha mais a natureza verde, mas tinha também ouro e diversas pedras preciosas nos rios, mares e terras. Os anjos do céu tinham acesso ao planeta Terra. Não existia uma barreira igual nos dias de hoje. As divisórias espirituais não tinham, e os portões espirituais entre o céu e a terra ficavam abertos. E Deus criou milhões de anjos e colocou para habitar no seu reino celestial. Esses anjos desciam sobre a terra e depois voavam até o céu. Os anjos ficavam dentro dos mares, no universo e em vários lugares da terra. Existem muitas classes de anjos que a Bíblia não menciona. Deus colocou milhões de anjos para vigiarem o nosso planeta. Essa classe se chama Malach-Damá. Deus estabeleceu príncipes angelicais para liderar o exército angelical da terra, e colocou 4 grandes príncipes angelicais para guardarem os 4 cantos do mundo, um ao norte, outro ao sul, outro ao leste e outro ao oeste. E a terra, os ares, o universo e os mares tinham os seus anjos guardiões. E até colocou uma classe de anjos para vigiarem os portais espirituais da floresta. Essas classes de anjos que vigiavam os portais espirituais das florestas das árvores da vida e cura. A classe angelical é chamada de Malachites. Ficavam no meio das árvores da vida e da cura. Eu vi a classe de anjos da cura no reino celestial. João 5 versículo 3 e 4. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Todos esses anjos subiam da terra ao céu, para louvarem a Deus juntos com os anjos que já são da área do louvor, os anjos da área dos louvores, cujas funções eram apenas cantar e adorar a Deus. Esses anjos não podiam deixar as suas funções de ministros de louvores, e faziam que os louvores não parassem no céu. Eu vi esses anjos com harpas, liras e outros instrumentos de cordas e de assopro que eu não sei o nome, no reino celestial de Deus. No seu Monte Santo também tem milhões de anjos. O reino de Deus abrangia o céu e a terra, e não tinha separação do céu e da terra por ser um reino eterno. Não havia pecado e não tinha limitação de espaço. O reino de Deus não ficava só nas regiões celestiais, e alcançava a terra por ser um lugar puro. O nosso planeta era uma terra pura, e tinha ligação territorial com o céu. Os acessos de terra e céu eram um reino só. Deus criou um jardim no planeta Terra, um território para que os homens viessem habitar. Esse território não era para os anjos viverem, apenas a humanidade sem pecado. Deus achou graça ao criar o primeiro homem e reservou um lugar somente para ele. Deus viu a imagem do seu rosto no homem, e colocou uma alma cheia de sentimentos com um coração semelhante ao seu. Deus, sendo Espírito Eterno, colocou um Espírito Eterno dentro do homem. O homem foi feito imortal e com o Espírito Eterno. Com a entrada do pecado na humanidade, o corpo perdeu a eternidade, mas a alma e o espírito são eternos. O anjo me mostrou na tela, Deus formando Adão do barro e esculpindo o seu rosto deixando-o parecido com o seu. Deus criou Adão e o colocou no jardim do Éden, e disse que ele seria o governador do jardim e que nenhum anjo poderia controlar aquele território. Deus concedeu autoridade para cada príncipe angelical, e para Adão concedeu autoridade para cuidar de suas obras maravilhosas. Aos anjos que visitavam as águas e foram milhões, e era da classe dos Malach-Maim, e Deus colocou os 4 príncipes angelicais para vigiarem os 4 cantos dos mares que ficam no oceano da terra, os 4 oceanos que são o Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, Antártico e Ártico. Os príncipes angelicais que vigiavam os mares tinham a autoridade dos seus exércitos dos anjos das águas. Esses anjos guardavam os portais espirituais marinhos.
que dão acesso ao mundo espiritual das trevas marinho. Os príncipes que vigiavam os mares subiam ao céu para adorar a Deus, e desciam para vigiarem os mares. Esses anjos eram responsáveis pelas águas. Apocalipse 16 versículo 5. Então ouvi o anjo responsável pelas águas declarar: Tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porquanto julgaste estes crimes. Um dos 4 príncipes que vigiava os portais marinhos se chama Marin-Shaim. O príncipe das águas era um anjo muito lindo com as cores marinhas, e brilhava que resplandecia. Esse anjo se corrompeu na rebelião de Lúcifer, e hoje é o príncipe Leviatã. Deus criou os seus anjos embaixadores que são chamados de Erelim, que significa os valentes. Isaías 33 versículo 7. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Os Erelins são anjos valentes quando é para defender a obra de Deus. Temos que ser igual aos anjos Erelim, defender a obra de Deus da falsa doutrina. Os anjos guerreiros que eu vi com espadas, são chamados de Cheruvim, que significa fortes. A classe dos anjos Cheruvim é de batalhas, e muito agressivos em combate contra os demônios. Quando a classe desses anjos descem à terra para batalhar, ferem os demônios e até pessoas que tentam o mal contra o povo de Deus. Olha o que um anjo Cheruvim é capaz de fazer com a sua ferocidade e força. Isaías 37 versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Deus criou uma classe de anjos chamada de dominações, que em hebraico são chamados de Shashmalim, que significa elétricos, porque têm os seus corpos brilhantes. As dominações angelicais da parte de Deus, ao entrarem no território dos demônios, assumem o controle e expulsam para longe. Essa classe domina territórios que Deus ordena para tomar posse. As dominações são os Shashmalim. A glória desses anjos Shashmalim se assemelha ao dos querubins. A classe é muito parecida, e até confundir por reluzir igual aos querubins de Deus. Os anjos normais são chamados de Melachim, que é a classe de anjos mensageiros. São aqueles anjos que não são de guerras, mas descem do céu para entregar as mensagens da parte de Deus aos cristãos. Os arcanjos em hebraico são chamados de Elohim, que significa juízes. Os arcanjos são os anjos que executam os juízos de Deus na terra. Os 7 anjos das 7 trombetas são da classe dos arcanjos. Os arcanjos são os anjos da justiça divina na terra. Essa classe de anjos guerreiros é chamada de anjos do concerto, que ajustam a humanidade no caminho certo através dos juízos divinos. Os arcanjos são os anjos principais entre os milhões de anjos, e lideram as classes angelicais. Os arcanjos são mensageiros de Deus, e também chefes do exército celestial. São os príncipes de Deus, e receberam um principado, que significa uma liderança para administrar. Nesse caso, os arcanjos como líderes controlam uma classe de anjos guerreiros que vão para a batalha. Os tronos angelicais é uma classe de anjos de fogo, e tem semelhanças com os serafins, e também se parecem com os querubins. Sempre que um desses anjos se manifesta na terra, aparecem as rodas de carruagens de fogo se movimentando. Essa classe de anjos é chamada de tronos, porque ficam embaixo do trono de Deus, enquanto os querubins ficam no altar de Deus perto do trono. São as duas classes de anjos mais perto do trono de Deus, e absorvem a glória do Altíssimo e se alimentam da fonte do poder de Deus. Colossenses 1 versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos. Os tronos angelicais em hebraico é Ofanim, que significa rodas. Quando vi a classe dos Ofanim, me confundi com a classe dos querubins por causa das rodas de fogo que seguiam esses anjos. As rodas parecem as rodas de carruagens. Vou dar um exemplo. Entre o leopardo e a onça pintada, que são animais parecidos e têm as mesmas malhas em seus pelos, a diferença é que a onça é um pouco maior e tem a mordida mais forte, e a sua cauda é menor do que a cauda do leopardo. E a classe dos anjos Ofanim, ou tronos angelicais, tem uma semelhança com a classe dos querubins em suas aparências.
As potestades dos ares em hebraico são chamadas de Shayot, que significa vivos, vivos por causa do vento dos ares, que são os ventos do avivamento da parte de Deus. As potestades dos ares da parte do diabo são os ventos da destruição. As potestades foram criadas por Deus através do ar. Tito 3 versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Deus colocou milhões de anjos nos ares atmosféricos da Terra, para guardarem os portais espirituais que sobem ao céu. Essa classe se chama potestades, e colocou os príncipes dos ares dos quatro ventos para liderar as potestades dos ares. Sobre as potestades dos ares que ficam abaixo das estrelas da alva, tem os da parte de Deus e os da parte de Satanás. As potestades da parte de Satanás é a primeira barreira que formam nos ares do céu, para impedir que as orações dos crentes subam, e também para não deixar os anjos descerem para ajudar a igreja. As potestades são os governantes dos ares. Se as orações dos santos conseguirem passar pelas potestades dos ares, ainda tem que passar pela barreira de demônios chamados estrelas da escuridão que ficam no universo, que ficam no espaço sideral. Esses anjos do mal formam a última barreira para impedir as orações dos santos. Se as orações conseguirem passar pelas estrelas da escuridão, vai entrar na mansão celestial. E os anjos, quando descem em favor da igreja, têm que passar pela barreira do universo enfrentando as estrelas da escuridão até chegarem na atmosfera da Terra, que é os ares do nosso planeta acima das nuvens, enfrentando as potestades dos ares da parte de Satanás. E o anjo tem que passar pela barreira dos ares até descer na terra para ajudar a igreja. Tudo isso para responder às orações de um povo amado. Os anjos passam por guerras espirituais. Então, igreja, quando orar, não murmure, porque os demônios que habitam nos ares e no universo irão querer impedir as bênçãos de descer. Esses anjos atrasam as suas vitórias e não facilitam aos anjos de Deus. Se não receberam resposta das suas orações, fique sabendo que está tendo uma guerra nos ares por tua causa. E se você murmurar, o anjo desiste de enfrentar os demônios por sua causa e não vai descer na terra e entregar a sua bênção. Aguarde as respostas da sua oração quieto na obediência. Dependendo do demônio, o anjo não desce na terra, e retorna ao céu e desce com mais anjos. Principalmente se for os príncipes de Satanás ou arcanjos satânicos muito fortes. Na passagem da Bíblia, o príncipe da Pérsia impediu o anjo Gabriel de entregar uma revelação respondendo às orações do profeta Daniel, e o príncipe Miguel desceu para batalhar contra o príncipe da Pérsia, e Daniel teve um atraso de receber as revelações das suas orações, e foram 21 dias esperando. No fim dos tempos, as potestades do mal que ficam nos ares serão aniquiladas, e todo o império das trevas, sendo espiritual junto com os governos dos homens, será destruído, e Jesus os colocará debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15 versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Todas as potestades do bem que foram criadas por Deus ficam nos ares, e tem príncipes que lideram, e todos os líderes desses anjos obedecem a Deus. Colossenses 2 versículo 10. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. 1 Pedro 3 versículo 22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades, e às potências. Jesus governa essas potestades do bem que parecem pássaros. Só vivem voando e ficam nos ares junto com as estrelas da alva que habitam no universo, e nunca descem na terra. Efésios 1 versículo 21. Acima de todo principado e poder, e potestade, e dominações angelicais e de todo o nome que se nomeia, não só neste século mas também no vindouro, e tem o líder das potestades dos ares do mal. Efésios 2 versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Jesus, ao morrer pela humanidade, tirou a igreja do controle dos anjos das potestades dos ares. Colossenses 1 versículo 3 e 14, o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Os anjos da guarda dos servos de Deus, em hebraico são chamados de Ishim, que significa protetor do homem, ou os guardiões de almas. Essa classe Ishim são anjos protetores que acompanham os cristãos em suas viagens missionárias, guardam o caminho dos fiéis para que nada aconteça. Esses anjos também se acampam ao redor da casa dos homens de Deus, para que nenhum mal venha lhes surpreender nas noites de sono. São chamados de anjos do livramento, quando um cristão escapa da morte de acidentes de carro, avião ou algum tiro de bala perdida. Também livra os ímpios da cilada da morte, em favor do cristão que está intercedendo por essa vida. Gênesis 18 versículo 2, verso 16 e o 22. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 anjos em forma de homens em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E levantaram-se aqueles anjos dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Gênesis 24 versículo 40. E ele me disse: o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. Êxodo 23 versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Êxodo 32 versículo 34. Vai pois agora, conduz este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti. Salmos 34 versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 91 versículo 11. Porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isaías 63 versículo 9. Em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Daniel 3 versículo 28. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Daniel 6 versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. O anjo Gabriel é chamado de anjo protetor. Ele é da classe Ishim, e não da classe dos arcanjos. Esse versículo descreve o anjo Gabriel. Daniel 10 versículo 5. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. O anjo Gabriel também é chamado de príncipe por ser o grande líder da classe dos Ishim, que são anjos protetores das pessoas que oram, e pedem ajuda ou misericórdia. O anjo me revelou a classe dos serafins, que são outra classe de anjos. São chamados de anjos da brasa, anjos que queimam o mal e faz aquelas impurezas desaparecerem, anjos que consomem através do fogo incendiando tudo que não provém de Deus. Isaías 6 versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Eu vi um serafim que o seu corpo ardia em brasa e as chamas envolviam o seu corpo. O fogo do seu corpo iluminava o que estava em sua volta, e parecia o sol de tanto brilho que saía desse anjo. Ao se aproximar de mim, eu podia sentir o calor que emanava do corpo do serafim, parecendo que saiu de uma fornalha muito quente. Os serafins são chamados de anjos de fogo. Hebreus 1 versículo 7. Ora, quanto aos anjos diz: quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Salmos 104 versículo 4. Dos ventos faz seus mensageiros, e de seus ministros labaredas de fogo. Ezequiel 1 versículo 13. O seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia e o fogo resplandecia. O anjo me disse: Deus quer fazer do seu povo ministros de fogo igual aos serafins, que exalam o fogo santo e resplandeçam. O anjo serafim que se aproximou de mim tinha 6 asas,
e depois saiu voando em uma grande altura até chegar no trono de Deus. E quando chegou até o trono, cantava louvores na presença de Deus. Os serafins são chamados de anjos da purificação. O trabalho desses anjos é pegar as brasas do altar de Deus e purificar o homem dos seus pecados. Até os anjos têm os seus ministérios. Os serafins têm o ministério da purificação, que é o seu trabalho que Deus entregou na terra, e receberam a autoridade de Jesus para queimar qualquer pecado com as brasas santas celestiais. Isaías 6 versículos 6 ao 7. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. E depois do anjo me revelar algumas classes de anjos, trouxe uma grande caixa de ouro e disse que ali tinham pedras preciosas. O anjo abriu a caixa de ouro e pegou os adornos de pedras preciosas que estavam dentro da caixa, e mostrou para mim e disse: Esses adornos pertenciam ao anjo Eiléu. Eu disse ao anjo: Está dizendo que Lúcifer era dono dessas pedras preciosas tão lindas? O anjo disse: Quando o querubim se rebelou, não podia levar os adornos santos, porque as coisas santas não pertencem aos corruptos. Nenhum profano pode ficar com os tesouros do céu. Esses adornos faziam Lúcifer resplandecer, e quando se rebelou, Deus tirou dele as pedras preciosas e o seu brilho se apagou. Essas pedras brilhavam tanto quanto a luz do sol, e quando Deus tirou de Lúcifer, o seu corpo ficou em trevas, e por vingança e querer competir com os adornos de Deus, Lúcifer criou os seus adornos na terra. Da mesma maneira que Lúcifer era belo com os adornos celestiais, ele criou os adornos da terra para deixar a humanidade bela. Lúcifer criou os adornos como a maquiagem, os brincos, os colares, as pulseiras, os piercings, as tatuagens, roupas sensuais, correntes de pescoço, gargantilhas, cirurgia plástica para a vaidade do corpo, silicones, lipoaspiração, abdominoplastia e outros. Satanás não pode oferecer os adornos celestiais que antes possuía. Os adornos celestiais ele não pode oferecer por pertencer a Deus, mas ele oferece os adornos do mundo. Satanás inventou os adornos do Egito para distribuir aos 4 cantos do planeta. Satanás não pode dar o verdadeiro adorno celestial, e oferece os falsos adornos da terra que não agrada a Deus. Quantas pessoas que morreram por causa desses adornos? Um colar de diamante ou esmeralda pode ter o preço de sangue. Alguém foi assassinado por causa dessas pedras preciosas. Luta pelo poder das riquezas entre empresários, já ceifou muitas vidas por causa dos tesouros da terra. As pedras preciosas da terra que ceifou muitas vidas por causa da ambição e lucro dos empresários. Talvez esse colar que está em seu pescoço, custou o preço de várias vidas. E o anjo disse: Irei revelar 1% de quem foi Lúcifer. Não posso revelar mais do que isso porque os incrédulos não irão crer, e vão blasfemar contra as revelações e julgarão como falsa profetisa. E mesmo que revele o ministério que Lúcifer trabalhou para Deus quando era santo, iria ter que escrever muitos livros, e a maioria dos cristãos não iriam crer por não estar na Bíblia. Deus estabeleceu o principado de Lúcifer sobre todas as classes de anjos, e ele corrompeu os anjos que estavam sob o seu domínio, e a ira de Deus se acendeu. E o anjo me mostrou em uma tela a vida de Lúcifer. Eu vi quando Deus usou o fogo da sua glória, e criou esse anjo e disse: Chamará Eiléu, o meu primogênito que irá reger as nações angelicais. Será um anjo de 2 classes misturadas. Será um anjo da estrela da alva e também um querubim. Esse querubim tinha o brilho igual a uma estrela, e ardia em fogo igual a um querubim. Eiléu significa portador da luz, que mais tarde foi traduzido em latim por Lúcifer, que tem o mesmo significado. Ele pode ser chamado de Lúcifer por ter o mesmo significado, mas o seu nome de origem é Eiléu. Mas no mundo espiritual não é mais chamado de Eiléu, mas de Satanás, diabo, dragão e serpente. Na terra, é chamado de Lúcifer pelos seus admiradores ou seitas satânicas. No corpo desse anjo, tinha muitas pedras preciosas de várias cores que brilhavam. Ezequiel 28 versículo 13. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro.
Deus criou esse anjo muito belo em resplendor, seus olhos da cor do mar eram puro amor, e perfeito com grande inteligência e muito mais sábio do que Salomão. Ezequiel 28 versículo 12. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28 versículo 3 e 4. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. E o anjo Eleu, por ser o primogênito de Deus e ter mais privilégio do que aos outros anjos, e Deus criou o universo, e fez milhões de anjos para ficarem habitando ali como os guardiões. Os anjos que habitam no universo são chamados de estrelas da alva em referência às estrelas. É alva porque eles brilhavam no universo escuro, sendo os próprios astros brilhantes do espaço sideral. Jó 38 versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Nesse versículo, fala das estrelas da alva ou alvorada. A palavra estrela está no plural, que significam muitos. Lúcifer antes da queda era chamado de estrela da alva, porque as pedras do seu corpo resplandeciam como o sol, e iluminavam o universo junto com os milhões de anjos estrelas da alva. Quando Deus criou os anjos, e deixou-os na terra incluindo florestas e outros nos mares e oceanos, outros nos ares dentro da atmosfera terrestre que fica nos ares sem sair do planeta Terra, Deus deixou anjos no universo e no reino celestial da sua habitação que é o Monte Sião, por estar acima de todos os reinos. Muitos me questionam sobre ter anjos nos mares. Não é que eles moram dentro dos mares iguais os peixes. Estou falando de um reino invisível que fica dentro dos mares. Esse reino invisível está dentro do planeta Terra. Hoje olhamos para o nosso planeta e enxergamos pessoas e animais. Mas quem tem visão espiritual, vê demônios caminhando pelas cidades entre os povos, porque existe um mundo invisível dentro do nosso mundo, um reino espiritual do mal que está dentro do nosso planeta. Quando Deus criou o anjo Eleu, colocou para ficar como guardião do seu monte, eu vi o monte de Deus cheio de pedras, e ao seu redor é uma montanha muito alta, mas as pedras que estavam ao redor daquele monte são pedras preciosas de fogo, uma variedade de pedras de brilhos intensos que saíam relâmpagos delas. Eleu guardava a montanha sagrada, onde o templo de Deus fica lá em cima do topo desse monte. Além de guardar o monte, teve a responsabilidade de vigiar o universo e descia ao planeta Terra, e caminhava pela imensidão da Terra antes de ter os humanos. Somente os anjos estavam ali. No universo, Eleu recebeu a missão de vigiar com milhões de anjos estrelas da alva ao seu controle. Por isso foi chamado de estrela da alva. Eu vi como Eleu brilhava igual ao sol, mais do que os outros anjos que também brilhavam no universo. Eleu ficava voando pelo universo e admirando os planetas criados por Deus. Deus colocou milhões de anjos para vigiar o universo. Os anjos que foram habitar no universo são da classe das estrelas da alva. Deus também colocou os príncipes angelicais para vigiarem os portais espirituais do universo. Um desses príncipes que liderava o universo e ainda guardava o monte de Deus era o chefe geral dos anjos que ficavam no Monte Santo de Deus. Eleu era um dos príncipes dos anjos estrelas da alva. Eleu era o querubim ungido chamado por Lúcifer antes da queda, e hoje é diabo ou Satanás. Eleu foi o líder principal dos anjos que liderava a adoração do coro celestial a Deus. As estrelas da alva são os anjos da classe Malachi-Koshar. As estrelas da alva da parte de Deus brilham muito. Eleu caminhava sobre as pedras de fogo do reino celestial de Deus. Ezequiel 28 versículo 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Eleu liderava os ares e o universo, e do espaço sideral liderava todos os exércitos angelicais de Deus que alcançava o planeta Terra. Eleu recebeu a autoridade de Deus para ser o líder geral de todas as classes angelicais. Eleu era o representante de Deus no planeta Terra e no universo. Eleu era o mensageiro de Deus, e descia ao planeta Terra para transmitir a mensagem de Deus aos outros anjos da classe menor. Tudo o que Eleu pedia para Deus era concedido.
Antes que falem que o planeta Terra não tinha habitante, concordo que não tinha pessoas físicas, mas o espiritual habitava dentro do planeta Terra. A Terra podia estar vazia, na questão pessoas em carne e osso, mas espíritos habitavam, que são os anjos, e eram invisíveis dentro do planeta. Eleu, com sabedoria, conseguia administrar o planeta Terra com milhões de anjos. Ezequiel 28 versículos 5 e 6. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus. Eleu tinha acesso ao jardim do Éden, onde estava Adão e Eva. O portal do jardim do Éden estava aberto para esse anjo entrar quantas vezes quisesse. Ezequiel 28 versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Todos os príncipes angelicais eram submissos à autoridade do anjo Eleu, e esse anjo ficou orgulhoso pela sua capacidade e beleza. Ezequiel 28 versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Foi quando o anjo Eleu, vigiando o monte Sião de Deus, se sentiu mais importante do que todos os anjos, e disse em seus pensamentos que podia ser igual a Deus. Ezequiel 28 versículo 2. Porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ao ver os anjos servindo a Deus no altar do Altíssimo, seu coração sentiu o desejo de ser servido. Isaías 14 versículo 14. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Depois, ao voar pelo universo, e vendo as estrelas da alva louvarem a Deus, desejou receber os louvores dos anjos estrelas da alva, e também de todos os anjos do reino celestial que entoavam louvores dentro do templo de Deus. Isaías 14 versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus que são os anjos, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, que é o templo divino, aos lados do norte. Eu vi na visão quando o anjo Eleu desceu na terra, e fez um acordo com os anjos que habitavam no reino espiritual dos mares, e conversou com os príncipes responsáveis das águas, e disse que entregaria uma habitação melhor do que as das águas. Ainda disse que a habitação no reino celestial era melhor do que os mares, e convenceu os príncipes dos mares a reunir os milhões de anjos sobre a mudança de suas habitações. Um desses príncipes era o que receberia o nome de Leviatã, por ter a mesma astúcia da serpente. Depois o anjo Eleu percorreu por toda a terra de norte a sul, de leste a oeste e até nas florestas onde ficavam os anjos guardiões dos portais. E Eleu conversou com os príncipes angelicais que ficavam na terra, e disse que o reino celestial de Deus que fica em cima do planeta Terra era melhor para habitar do que na terra. E os príncipes da terra se reuniram com os exércitos angelicais para conversar. Eleu foi até os ares que ficam em cima das nuvens dentro do planeta Terra, e disse às potestades o porquê eles ficam vigiando os ares, mas que dentro do reino celestial de Deus era muito melhor para habitar do que os ares. Ainda disse que os anjos que estão dentro do reino celestial de Deus são mais privilegiados do que as potestades que ficam nos ares, e não estão diante do trono de Deus igual aos querubins. Eleu foi até o universo e disse que os anjos estrelas da alva adoravam a Deus longe do templo divino, enquanto outros estão adorando a Deus dentro do templo e bem perto do trono do Altíssimo. E os príncipes dos anjos estrelas da alva se reuniram com milhões de anjos que ficam no universo. Depois Eleu fez uma reunião secreta com todos os anjos e disse sobre o privilégio de alguns anjos e de outros não. Falou que uns podiam ficar dentro do reino celestial, e outros no planeta Terra e universo. Mas o anjo que me mostrou essa visão, disse que Deus colocou guardiões em todos os lugares quanto na terra, no mar, no universo e no seu reino celestial, mas nunca tratou os anjos com diferenciação, apesar de ter criado classes de anjos mais importantes do que as outras classes, mas foi somente para estabelecer uma hierarquia para não ficar uma desordem. A Bíblia diz que as coisas de Deus são com ordem e decência.
E no reino de Deus, ninguém se importa quem é maior ou menor, não existe inveja. Mas o anjo Eleu começou a semear a inveja entre os anjos, porque tinha inveja do próprio Deus, e começou a semear discórdia porque pensou que podia derrotar a Deus, trazendo os anjos ao seu lado. O anjo me mostrou como Eleu era inteligente em suas palavras, e sabia convencer os outros anjos. Esse anjo falava de forma eloquente, um discurso de político com uma comunicação bem convincente. A arte como esse anjo falava, até eu vendo, fui convencida a acreditar nele, pois expressava realidade e justiça. O anjo me disse: assim são na terra pregadores eloquentes, que gritam e passam emoção dizendo que Deus mandou dizer. As suas oratórias provêm de Satanás, e falam que Deus está falando tais coisas, mas Deus não está. Os pregadores usam técnicas psicológicas e argumentos da teologia para dizerem que Deus está mandando mensagem dizendo: assim diz o Senhor, mas não é Deus que está mandando dizer. Esses pregadores famosos não querem renunciar ao mundo e gostam de fazer parte dele. A maioria estão no pecado, subindo no altar e gritando iguais os profetas de Baal, dizendo que está caindo fogo do céu. Continuei com atenção naquela visão, e vi quando Eleu usava os seus argumentos chamando Deus de autoritário, e prometeu um reino celestial com mais liberdade. Com o seu poder de persuasão, conseguia reunir milhões de anjos. O que me chamou a atenção foi a sua capacidade de influência e de convencer milhões de anjos ao mesmo tempo de forma clara e eficiente. Eleu prometia cargos e negociava o reino celestial de Deus, prometendo alguns tronos para reinarem com ele. Ezequiel 28 versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. A injustiça do teu comércio significa que Lúcifer estava negociando um reino que não é dele, oferecendo cargos em um reino que não lhe pertence. Esse anjo estava comercializando as coisas de Deus em acordo com os anjos, oferecendo cargos e reinados em troca de obediência. Mesmo não envolvendo dinheiro, não deixa de ser comércio, pois está negociando, e ainda é comércio desonesto e injusto, porque está oferecendo algo que não é dele. É a mesma coisa de um funcionário querer negociar a empresa do seu patrão em troca de algo. Profanaste os teus santuários, significa que os lugares santos onde o anjo Eleu tinha autoridade, ele profanou quando resolveu negociar o reino de Deus. E nos dias de hoje, Satanás continua negociando seu reino, entregando fama e muito dinheiro aos artistas. Foi quando Eleu com milhões de anjos subiu até o reino celestial. Esse anjo começou a persuadir na terra, depois no universo e até chegar ao reino celestial, e ainda conseguiu persuadir muitos anjos. Os anjos que estavam no reino celestial permitiram que Eleu subisse o monte Sião, e entrasse no templo de adoração. Ao se aproximar do trono de Deus, o anjo Miguel e Gabriel, que são dois líderes, não permitiram o anjo Eleu se assentar, e outros anjos também ficaram ao lado de Miguel e Gabriel. Um dos anjos disse: você não é digno de se assentar nesse trono, pois não é Deus, é uma criatura igual a nós. O outro disse: está tendo uma profanação no santuário de Deus, o mal tem que ser extirpado e não pode ficar aqui. Foi quando os anjos que acompanharam Eleu, os da terra, universo, ares, mares e do reino dos céus foram expulsos. Houve uma guerra, na qual os anjos que se rebelaram foram feridos pelos anjos arcanjos, xeruvins e os erelins que defenderam o santuário ao lado do anjo Miguel e Gabriel. Eu vi quando Eleu foi ferido por uma espada, mas não sei qual foi o anjo que o feriu, mas percebi que pela primeira vez ele sentiu dor. Ezequiel 28 versículo 7. Por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. As nações angelicais do reino celestial vieram batalhar contra Lúcifer e os seus anjos. Quando Eleu corrompeu os anjos, ele não tinha noção dos milhões de anjos que Deus tinha no seu reino celestial. E quando esse anjo entrou no reino celestial, Deus trouxe para ele os estrangeiros mais terríveis. Estrangeiros porque Eleu não conhecia. E aqueles milhões de anjos que apareceu para batalhar, o querubim não os conhecia, e eram estranhos aos seus olhos.
Eram anjos estrangeiros e terríveis na batalha que feriram a formosura e sabedoria de Lúcifer, e mancharam o seu resplendor. Ezequiel 28 versículo 8. Eles te farão descer à cova, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Foi o que aconteceu. Lúcifer desceu à cova do abismo infernal, e sentiu a espada ultrapassando seu corpo, o que causou um ferimento. Depois um fogo saiu das pedras preciosas para o carbonizar, e Lúcifer caiu no meio do mar e foi parar no abismo infernal. Ezequiel 28 versículo 9. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem, e não Deus na mão do que te traspassa? Deus poderia abater Lúcifer, mas para provar que era apenas um anjo igual aos outros, e não um Deus igual ele pensava que era, Deus não batalhou contra Lúcifer, e deixou outro anjo pelejar contra ele. Um anjo o feriu com a espada e ultrapassou o corpo do querubim. Naquele momento ele morreu, no sentido de sentir as dores da morte eternamente. Lúcifer morreu não no sentido de parar de existir, ele morreu no sentido das dores da morte, igual às almas no inferno que estão mortas eternamente. Ao ser ferido por outro anjo, Lúcifer percebeu que não era Deus, e teve o seu orgulho ferido. Foi quando o próprio Deus voltou ao seu trono e ficou de frente com o anjo Eiléu, e tirou todas as pedras preciosas que estavam no seu corpo. Deus disse: Tu não chamarás mais de Eiléu, nome que escolhi para ti quando lhe criei, mas te chamarás de Satanás. E as pedras são santas e não podem ficar no seu corpo. Os adornos que lhe enfeitei não podem ficar em ti que se fez trevas. E os adornos começaram a sair do corpo de Lúcifer, e foi perdendo a sua luz. Ezequiel 28 versículo 15 e 16. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Eu vi quando das pedras de fogo que foram tiradas do corpo desse querubim, saiu um fogo terrível que o queimou da cabeça aos pés. Ezequiel 28 versículo 18. Eu, pois fiz sair do meio de ti um fogo. Foi quando o anjo Eiléu sem as pedras preciosas já não brilhava mais, e caiu do reino do céu em direção à terra. Lucas 10 versículo 18. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Lúcifer caiu sozinho do céu, e não com os outros anjos. Ezequiel 28 versículo 16. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Lúcifer foi lançado pelo próprio Deus para baixo. O querubim caído foi o primeiro a cair, e depois os outros anjos da parte de Deus. Lançou milhões de anjos para baixo. Eram anjos de todas as classes que caíram para baixo como querubim, serafim, arcanjo, xeruvim, ishim, xaximalim, ofanim, erelim, melachim, príncipes e diversas outras classes. Eu vi anjos caindo na terra e afundavam para baixo. Outros milhões caíam nos mares e afundavam, e outros milhões caíam nos oceanos. Também vi milhões caindo nos gelos da Antártida e no Ártico que afundavam. Eu vi a terra cheia de buracos de tantos anjos que caíram, pareciam areias da praia sendo derramadas. Até os mini-anjos caíram, milhões deles na terra. Eu acredito que esses demônios pequenos do tamanho de uma caneta eram os mini-anjos que habitavam no reino celestial. Ainda tem dessa classe no céu, mas foram muitos que se corromperam. Esses mini-anjos são do tamanho de uma caneta e se corrompeu. Essa classe é tão pequena, que cabem milhões deles dentro de um corpo humano. Uma pessoa pode ser possuída por milhões desses mini-demônios. E quando teve a rebelião, uma voz disse: Vocês escolheram obedecer a Satanás. A partir de hoje ele é o seu Deus e terá autoridade sobre vocês. E quem não obedecer às ordens dele, será preso no abismo do inferno. Essa voz que eu ouvi, era a voz de Deus. Lúcifer foi o primeiro a ser lançado para baixo. Quando Lúcifer foi lançado e caiu dentro do mar, e afundou até cair nas profundezas do abismo infernal. Isaías 14 versículo 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O inferno ficou agitado ao receber o primeiro espírito, e ansiou esse encontro em receber Lúcifer. A queda de Lúcifer fez surgirem os chefes da terra, e reis que tinham as mesmas ambições dele, que era reinar e controlar todos.
Isaías 14 versículo 9. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Lúcifer, ao cair no abismo infernal, já caiu em cima das larvas do chão, e milhões de vermes cobriram e devoraram o seu corpo entrando dentro dele. Esse foi o primeiro castigo ao cair no inferno, e as suas músicas e liras que adoravam a Deus, foram juntas com ele, pois Deus rejeitou a sua adoração. Isaías 14 versículo 11. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Lúcifer foi torturado no abismo junto com outros anjos por causa da rebelião. O selo de Deus foi tirado de sua vida, e por ser espírito, não pode deixar de existir, morreu eternamente sofrendo as dores de morte. Ezequiel 28 versículo 10. Da morte dos incircuncisos morrerás por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Lúcifer se transformou em um incircunciso por não ter mais a marca de Deus, e morreu no sentido de dores da morte em sua prisão pelas mãos dos anjos estrangeiros, ou seja, anjos de Deus que ele não conhecia, os anjos que nunca tinha visto e estranho ao seu conhecimento. Esses anjos, Lúcifer não poderia enganar por não conhecê-los. Isaías 14 versículo 19. Porém tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Milhões de anjos também caíram dentro do abismo, e ficaram presos sendo castigados por causa da rebelião. Um dos arcanjos muito forte disse: Ei Léo, tu não és o grande líder ungido por Deus, porque não abre as portas desse cativeiro infernal. Tu que disse que iria assolar o reino celestial se não conseguisse o trono. O planeta Terra está quase deserto sem os anjos que habitavam lá. Cadê a habitação melhor que prometeste? Trouxeram todos os anjos para cá. Faça alguma coisa, querubim. Isaías 14 versículo 17. Que punha o mundo como deserto, e assolava as suas cidades, que não abria casa de seus cativos. Todos os anjos tinham uma habitação. Uns ficavam no reino celestial, outros no universo, alguns nos mares, e os demais na terra e nos ares. Mas esses anjos não ficaram em suas habitações, e desejaram outras habitações na qual Lúcifer prometeu, e também os príncipes angelicais que não guardaram o seu principado e quiseram outro principado que Lúcifer prometeu. Judas 1 versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Esses príncipes que não guardaram o seu principado e quiseram um principado maior, perderam as suas habitações, e estão em habitações piores morando no abismo das trevas. Isaías 14 versículo 18. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Eu vi quando um príncipe que está preso olhou para Lúcifer que também estava preso e disse: Não era para eu estar aqui acorrentado e sofrendo. Por sua causa estamos aqui, seu enganador. Obedecemos você porque Deus lhe estabeleceu como autoridade. E aprendemos que temos que ser submissos às autoridades e não se rebelar contra a autoridade que Deus elege como cabeça da liderança. E você se aproveitou da autoridade que Deus entregou em suas mãos para subornar todos os anjos. Temos ódio de você, nunca obedeceremos às suas ordens. Não podemos mais retornar para a luz, mas também não obedeceremos às suas ordens. E todos que estão aqui querem ser soltos para destruírem você, por ter tirado a nossa herança. E Lúcifer, ao olhar para os anjos, ria e zombava. Foi quando, por ordem divina, Deus mandou soltar Lúcifer do abismo para realizar o desejo do seu coração, que era batalhar contra Deus. Desejo que foi impedido na rebelião. Isaías 14 versículo 20. Com eles não te reunirás no Seol, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Lúcifer não podia ficar reunido no abismo infernal dos anjos. Fala que Lúcifer destruiu o seu povo se referindo aos anjos que ele enganou, e fala que a descendência dos anjos malignos que se rebelaram não será nomeada, que é a mesma coisa de serem salvas. Nomeada é receber um novo nome no céu. Isaías 14 versículo 21.
Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra, e encham a face do mundo de cidades. Deus está dizendo que a morte está sendo preparada para os filhos por causa da maldade de seus pais. Aqui está se referindo aos filhos dos demônios, que são as pessoas rebeldes que irão morrer, ao obedecerem aos seus pais das trevas. Também fala para que os filhos rebeldes não se levantem e nem possuam a terra, e encham a face do mundo de cidades. Está falando do milênio que só o povo de Deus irá possuir. Os rebeldes não podem possuir a terra, para que não venham encher de cidades para enriquecerem e dominarem os povos pelo poder. Então no governo milenar, só terá um governador chamado Jesus, e não levantará os rebeldes para possuírem a terra e construir as suas cidades. Isaías 14 versículo 22 e 23. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor, e farei dela uma possessão de ouriços e alagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus prometeu destruir a Babilônia futura, que já está crescendo essa grande cidade em nosso planeta. Quando o anjo me mostrou 1% da vida de Lúcifer, eu compreendi que depois da rebelião de Lúcifer o pecado iria entrar no mundo, e que a rebeldia não ficaria entre os milhões de anjos que se corromperam, mas que iria espalhar para a semente de Adão. E o anjo disse que o sacrifício de Jesus já estava preparado desde o início da criação do mundo, pois Deus sabia que Lúcifer iria vencer Adão. Deus sabia que Lúcifer iria querer usurpar o seu trono, por isso que quando Lúcifer entrou no Santo dos Santos, Deus não estava lá e nem o seu espírito, mas deixou os seus arcanjos vigiando, porque sabia das intenções do coração de Lúcifer e de toda a sua reunião. Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Apocalipse 13 versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Voltando a falar na visão, quando Lúcifer foi solto para realizar o seu desejo de batalhar contra Deus e tomar o seu reino, quando Lúcifer foi solto, eu vi quando a maioria dos anjos não gostaram. Um dos anjos disse: Zielel foi o responsável da rebelião dos milhões de anjos, porque ele tem que ser solto se é o culpado de tudo isso ter acontecido. Eu vi quando as correntes foram tiradas de Lúcifer, e um anjo de 4 metros de altura tentava quebrar as correntes para atacá-lo. Lúcifer ria dos demônios que ficaram presos, e um dos arcanjos disse: Vamos tomar o seu reino se a gente sair desse lugar. De todos os anjos que participaram, não foram todos que ficaram presos no abismo. Houve a justiça de Deus. Os anjos que foram enganados, mas não enganaram os outros anjos. Quero dizer que os anjos que participaram da rebelião de Lúcifer, mas não incentivaram outros anjos a participarem, ganharam o direito de permanecerem livres na terra até o juízo. Já os anjos que participaram da rebelião e convenceram outros anjos a participarem, ficaram presos no abismo, porque esses anjos corromperam outros anjos fazendo o que Lúcifer estava fazendo. Os anjos que incentivaram outros anjos a seguirem a rebelião de Lúcifer estão presos. Esses são os anjos que foram enganados por Satanás, e ainda espalharam o engano para outros anjos inocentes. Já os anjos que foram enganados e participaram da rebelião, mas não saíram divulgando, continuam na terra. Deus é justo em seu julgamento. Os príncipes que foram convencidos por Lúcifer a reunirem os anjos do seu principado também estão presos. Os outros príncipes que se rebelaram e não se ajuntaram aos anjos que estavam em seu domínio estão soltos. E todos os anjos e príncipes que estão soltos, se ajuntaram ao lado de Lúcifer contra Deus. Os anjos que antes da rebelião guardavam os portais dos mares, retornaram para os mares para fazerem o mal à descendência de Adão que iria se multiplicar. Os anjos que antes da rebelião guardavam os portais dos ares, retornaram não para os serviços da luz, mas aos serviços das trevas. Os anjos que antes da rebelião guardavam a terra, dessa vez retornaram para destruir os povos do planeta Terra.
Os anjos que antes da rebelião guardavam os portais da floresta, dessa vez retornaram como espíritos maus da floresta. Os anjos que antes guardavam o universo, dessa vez retornaram para o espaço sideral fazendo parte do exército de Lúcifer. Todos os anjos que antes da rebelião ocupavam os seus lugares trabalhando em serviço do reino da luz, retornaram para os mesmos lugares trabalhando ao serviço do reino das trevas. Deus permitiu que esses anjos retornassem, porque desafiaram a autoridade do Altíssimo dizendo que poderiam vencer, e Deus deu mais uma oportunidade para Satanás e os seus anjos em mais uma batalha, já que a primeira batalha angelical eles perderam, e os outros anjos rebeldes que estavam com a intenção de se vingar de Deus, destruindo a terra e a humanidade de uma vez, só foram aprisionados, e outros milhões de anjos que participaram da rebelião de Lúcifer por serem enganados, mas não aceitaram ficar do lado de Satanás por não se conformarem que perderam tudo por causa dele. Esses anjos que não aceitaram ficar ao lado de Satanás e queriam pelejar contra ele, foram aprisionados por Deus, pois não existe o terceiro lado, ou fica no lado das trevas ou da luz. No caso desses anjos que não podiam mais ficar ao lado de Deus, também não queriam ficar ao lado de Satanás, e a solução foi prender eles. Quando Lúcifer retornou para a terra, os anjos da sua parte não mais o reconheciam, pois não era mais belo e nem formoso. O seu resplendor foi tirado e o brilho se apagou. Lúcifer estava ferido e todo carbonizado. Os anjos caídos que perderam a batalha estavam sem forças e doentes, e Lúcifer também. E os anjos humilhados que ficaram ao lado de Lúcifer que também estavam feridos pelos anjos de Deus, questionaram a humilhação do anjo de grande autoridade sobre os anjos. Isaías 14 versículo 16. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Isaías 14 versículo 10. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. E os príncipes angelicais que não se corromperam, ficaram espantados com a sua aparência. Ezequiel 28 versículo 17. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Ezequiel 28 versículo 18. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Ezequiel 28 versículo 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Foi isso que o anjo me falou, que Lúcifer nunca mais irá voltar a ser como era antes. O seu principado não subsistirá, e todo esse castigo foi por enganar a nação de milhões de anjos que estavam em todos os cantos do reino de Deus, em todos os lugares do mundo. Isaías 14 versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E os anjos de Deus ficaram vigiando todos os portais espirituais do reino celestial, e também de outros portais para que os anjos caídos não entrassem. Cada portal tinha um anjo. Deus avisou a Adão e Eva no jardim do Éden que o anjo Eliel se rebelou com milhões de anjos, e que era para estarem vigilantes para não serem enganados iguais os anjos. E Deus colocou um querubim com uma espada flamejante para guardar o jardim do Éden. Esse anjo ficava em frente de uma porta que dá acesso ao jardim do Éden. Adão e Eva já conheciam o anjo Eliel, pois esse anjo antes de sua queda, já caminhava dentro do jardim do Éden. Adão e Eva sabiam de sua rebelião, e estavam preparados se por acaso esse anjo aparecesse. Eu vi na visão, quando Lúcifer para se vingar de Deus resolveu enganar mais uma vez. E para não ser conhecido se transfigurou em uma serpente e entrou no jardim do Éden. E Eva vigilante no jardim para ver se o anjo Eliel aparecesse, viu uma serpente que a enganou. Para os que ficam pregando sobre a predestinação, que Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno, essa doutrina é uma mentira do diabo. As revelações que recebi no céu, foi do livre-arbítrio de escolha. Não foram todos os anjos que ficaram ao lado de Lúcifer. Milhões de anjos foram contra a decisão de Lúcifer e não se reuniram. Esses anjos foram os que se salvaram por não participarem da conspiração. Outra mentira doutrinária que diz:
Uma vez salvo, para sempre será salvo. Os anjos caídos eram salvos e participavam do reino celestial de Deus, mas perderam as suas heranças e a salvação pelas suas rebeldias, e vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Os anjos caídos eram salvos quando estavam na luz, mas perderam as suas salvações por serem rebeldes. Adão e Eva estavam no jardim do Éden e tinham a vida eterna. Também as suas heranças não foram para sempre. Os dois perderam a vida eterna por causa do pecado e foram expulsos de suas moradas. Isso é um alerta para os cristãos que acreditam que uma vez salvo sempre será. A Bíblia diz que vigiai e orai para não cair em tentação, porque a carne é fraca e o espírito está pronto. A Bíblia é bem clara ao afirmar que a garantia da salvação e ser vigilante é viver em oração, para não cair nos desejos da própria carne. Outra coisa é sobre a predestinação. Tem uma seita calvinista que coloca na mente dos seus membros que todos são salvos e foram predestinados para morar no céu. Isso traz tranquilidade para os irmãos dessa seita, pois acreditam que podem ser salvos independentemente dos seus pecados, e fazem a vontade da carne, e vivem pecando com uma fé falsa de salvação que irá morar no céu. Adão pecou e perdeu a vida eterna. Lúcifer pecou e perdeu todo o seu direito de ser chamado filho de Deus, e os anjos pecaram e perderam o reino celestial e as suas moradas eternas. Agora o que aguarda esses anjos é a morada dentro do lago de fogo. Milhões estão em prisões sendo atormentados no abismo. Depois desse arrebatamento, o meu espírito voltou ao meu corpo. Eu encerro o meu testemunho, e irei escrever outros relatos sobre a minha experiência que não relatei aqui. Que a paz do nosso Senhor venha para todo o lar que ouve esse testemunho. Amém.